Em agosto de 1962 era lançada aquela que talvez seja a HQ mais importante da história da Marvel, Amazing Fantasy número 15. Ironicamente, essa revista estava praticamente morta. Amazing Fantasy era um título que vendia muito mal e estava prestes a ser cancelada. E foi justamente por isso que o ainda jovem Stan Lee decidiu aproveitar a última edição para tirar do papel uma ideia que ninguém parecia acreditar. Um herói adolescente, um garoto tímido, nerd, socialmente excluído, cheio de problemas pessoais e completamente diferente dos heróis perfeitos da época. A ideia foi rapidamente rejeitada pelo próprio editor da Marvel, Martin Goodman, e segundo Stan Lee, Martin acreditava que ninguém gostava de aranhas, ninguém gostaria de ler sobre um adolescente problemático. Mas Stan Lee insistiu, ele estava cansado de super-heróis perfeitos, que claro, tem o seu valor, mas é bom inovar. Ele queria criar alguém humano, alguém identificável, um personagem que tivesse dificuldades reais, inseguranças reais e emoções reais. E foi assim, quase como um último experimento numa revista fadada ao fracasso, que o mundo conheceu o Homem-Aranha, um dos personagens mais famosos do mundo. Mas antes de mergulharmos na origem desse personagem tão querido, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para mais. Dado o contexto, bora para a primeira página. Você gosta de super-heróis fantasiados? Um segredinho. Nós da indústria dos quadrinhos nos referimos a eles como personagens de ceroulas. E, como você bem sabe, eles surgem aos montes. Mas apostamos que você vai achar o nosso Homem-Aranha um pouquinho diferente. A gente precisa de um cara pro baile. Que tal convidar o Peter Parker? Tá brincando, né? Aquele traça-livros não sabe a diferença entre valsa e rock and roll. Peter Parker, o cara mais Caxias do colégio militar. Como você pode notar, Peter Parker não é o sujeito mais popular da escola, mas pro seu tio Ben, ele era um garoto muito especial. Não adianta fingir, Peter. Sei que você tá acordado. Tá na hora de ir pra escola. Ah, caramba, tio Ben, você é pior que 1000 despertadores juntos. E para sua tia May, Peter Parker já nasceu especial. Fiz suas panquecas, Peter. Não faça comer demais, querida. Daqui a pouco ele vai estar mais forte que eu. Cara, e o que dizer dessa história que já começa maravilhosa? Como não amar esse personagem se a primeira página da primeira HQ dele, lá nos anos 60, já era perfeita? Cara, você tem ideia que em uma página, Stan Lee e Steve Ditko já estabeleceram que o Peter é socialmente excluído? Eu não tô nem falando só pelas falas dos personagens. A própria forma que ele é desenhado já grita que ele é um garoto deslocado. Olha como ele tá curvado, olhando pra baixo, segurando os livros, quase escondido como uma aranha de parede no canto da página. Enquanto isso, os outros alunos ocupam espaço, sorriem, gesticulam, parecem confiantes. Isso foi genialmente desenhado para fazer Peter parecer pequeno dentro da própria história, no bom sentido. Mesmo sem falar nada, o desenho já faz você entender exatamente o que ele é, a ponto de que eu poderia simplesmente apagar os balões de fala e ainda tirar a mesma conclusão, e isso é o mais absurdo. A arte conta a história sozinha. Outra coisa que eu achei muito interessante é como o bullying aqui é mais tímido, sabe? Durante toda a HQ, o Peter não apanha nem nada do tipo. Claro, muito por causa do código de censura da época. Mas os personagens também não ameaçam ele. Eles simplesmente zombam, ignoram, tratam ele como se fosse invisível. E isso torna tudo mais humano e até mais cruel, que parece um tipo de exclusão muito real. O próprio Stan Lee escreve na página seguinte: porém, os adolescentes podem ser muito cruéis com jovens tímidos. Muito interessante, inclusive, o jeito que o Stan Lee escreve. Apostamos que vai achar o Homem-Aranha um pouquinho diferente. Sinto que ele já sentiu o potencial do personagem. Tenho mais indícios que me fazem ter essa impressão, mas depois me aprofundo um pouquinho mais no assunto, ok? E nem vou falar dessa sombra no fundo da página por enquanto, mas me aguardem. Cara, e logo depois a HQ já faz outra coisa genial, que é mostrar que, apesar do Peter ser excluído na escola, ele ainda tinha um lugar onde se sentia amado. Isso é muito importante, porque dentro de casa mostra ele sorrindo, brincando com o tio Ben, ele se sente confortável. O tio Ben e a tia May não enxergam ele como traça-livros, o Caxias, ou o excluído da escola. Para eles, o Peter já era especial antes mesmo de ter poderes, e isso torna a tragédia futura muito mais pesada depois. Que a HQ primeiro faz você sentir carinho para depois você sentir a perda. E olha como até o jeito que o Peter é desenhado muda nesses painéis. Ele sorri mais, parece relaxado, se sente mais seguro. O Peter da escola e o Peter dentro de casa parecem quase duas pessoas totalmente diferentes. E isso é muito realista. Todo mundo já viu esse estereótipo de alguma forma. Talvez um valentão que sofre com o pai em casa, um cara engraçado que é triste,
ou nesse caso, um cara excluído que é amado em casa. Outra coisa que eu acho genial é que a HQ deixa claro que o problema do Peter não é a falta de amor. Ele sofreu exclusão social, mas não era emocionalmente abandonado. A HQ deixa claro que ele teve pessoas boas na vida dele. Quem sabe esse não foi o motivo para ele não acabar virando um school shooter ou coisa do tipo. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo tendo apenas 2 falas nessa HQ inteira, a morte do Tio Ben pesa tanto. Que o Tio Ben não funciona só como o pai que morreu para motivar o herói. Ele parece um pai de verdade, alguém gentil, carinhoso, engraçado e que genuinamente acreditava no Peter. Seguindo para a próxima cena, já damos de cara com um pouco mais do convívio social do Peter. O professor Calvo admira ele, e ele continua sendo ignorado por praticamente todo mundo. E a Sally, né, meus amigos? Pra quem não sabe, a Sally é uma personagem quase que Lost Media, apesar de Lost Media não ser o termo ideal pra ela. Ela apareceu nessa HQ e passou décadas sem sequer ser citada. Até que o roteirista Kurt Busiek, que estava roteirizando a série Untold Tales of Spider-Man nos anos 90, decidiu reviver a personagem. Mas, antes de tudo, contexto. Untold Tales of Spider-Man era uma série de quadrinhos que tinha como proposta contar histórias não contadas, que coisa não, do Homem-Aranha nos anos 60. E a história não contada da vez foi que ela basicamente viu Peter lutando contra um vilão e ficou com vontade de virar uma heroína pra ficar rica e famosa. Mal sabia ela! A forma que ela encontrou pra fazer isso foi usar suas habilidades acrobáticas e criar o alter ego de Pássaro Azul. Ele inventou uma fantasia azul e usou aparelhos como uma linha de nylon para se balançar e ovos cheios de tinta e fumaça. Sally várias vezes tentou ser a parceira do Homem-Aranha, mas sua falta de poderes reais e a busca por holofotes tornavam ela um alvo fácil. O Homem-Aranha tentou alertar ela várias vezes que o crime não era um jogo e que ela iria se machucar gravemente. E infelizmente o aviso se provou profético. E, durante uma perseguição, Sally e seu amigo fotógrafo Jason estavam em um carro correndo para cobrir a ação. Jason avançou o sinal vermelho, o carro foi atingido por um caminhão e a Sally morreu. Eu sei, é um tanto quanto trágico desenterrar uma personagem que só teve uma aparição mais de 30 anos atrás apenas para matar ela. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Voltando ao assunto, antes de ter pesado totalmente o clima, aqui a gente já consegue perceber que o Peter não tem um mínimo de noção social a partir do momento que ele vê um bando de adolescentes de 15 anos ou mais reunidos e chama eles para uma feira de ciências. Muito interessante, inclusive, a forma que o Peter reage, de eles vão se arrepender de terem zombado de mim. E eu sei que esse assunto já tá totalmente batido hoje em dia, graças a Deus, e que há uns 2 anos atrás talvez mais gente fosse se impressionar com esse fato, mas não custa citar. Ao contrário do que muita gente pensa ou pensava, o Peter não é e nunca foi aquele santo que os filmes do Sam Raimi pintaram. Nas HQs ele é bem mais revoltado e maldoso, entre aspas, se é que podemos dizer assim. E aqui eu não tô falando daqueles painéis que todo mundo já tá cansado de ver sobre. Eu literalmente já vi o Peter meio meia depois de brigar com a Beth e ir atrás da Liz Allen, sabendo que a Beth tinha um ranço enorme da Liz só pra fazer ciúme, propositalmente. Eu particularmente não consigo ver um universo onde o Tobey faça algo assim, além de várias outras coisas que já presenciei o Peter fazendo ou falando no universo meio meia. Agora, vamos para a próxima página, da qual temos registrado a primeira vez que o mundo viu uma das origens de super-heróis mais famosas do mundo. Mas seria um pecado apenas comentar sobre essa página, então fiquem com a cena. Minutos depois, Peter Parker esquece as humilhações dos seus colegas para mergulhar em outro mundo, o fascinante mundo atômico. E agora vamos demonstrar como temos controle total sobre os raios radioativos neste laboratório. Mas enquanto a experiência começa, ninguém nota uma pequena aranha descendo por uma teia quase invisível. Uma aranha que terá um papel essencial a desempenhar no drama que chamamos de vida. Absorvendo acidentalmente uma quantidade fantástica de radioatividade, a aranha entra em choque e, antes de morrer, pica a primeira pessoa a qual tem contato. Ai! Uma aranha me picou. Mas por que tá ardendo tanto e por que ela tá brilhando? Ai, minha cabeça. Tô tonto, preciso de ar. Parece que nossa experiência foi emocionante demais para o jovem Parker. Que pena, ele deve ter estômago fraco. O que tá acontecendo? Me sinto estranho, como se meu corpo inteiro tivesse carregado com algum tipo fantástico de energia. E eu aquele tonto atravessando a rua, parecia que tava sonhando. O que tá acontecendo? Eu tô escalando essa parede na maior moleza. Mamãe, olha só aquele homem subindo pelas paredes. Essa é a última vez que eu levo você pra assistir um filme de terror. Incrível, cheguei ao topo em segundos. Oi? Eu amassei esse negócio como se fosse papel. Foi aquela aranha. Só pode ser.
Com a sua picada, de alguma forma ela passou seus poderes pra mim. Eu posso descer esse cabo numa boa, como uma aranha em sua teia. Ah, preciso pensar sobre isso. Decidi o que fazer com esses poderes incríveis que ganhei. Primeiro, eu acho muito interessante como a HQ trata a picada da aranha quase como um acidente banal, como se ele tivesse tropeçado. Ninguém percebe, ninguém reage, ele só é picado e fica tonto. É, literalmente, uma aranha desce, pica ele e morre. É, isso tudo é de fato bem realista, né? Nem tudo que tem um resultado grandioso começa da mesma forma. Apesar de eu ainda achar bem mais interessante a forma que acontece no universo Ultimate. Dele ir pro hospital e tal. Eu acho mais realista, no bom sentido. Outra curiosidade bem bacana é como a HQ conecta tudo isso ao contexto da época. Tudo gira em torno de radiação, energia atômica, experimentos científicos e etc. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha nasce literalmente na paranoia nuclear, nos anos 60. É muito legal também a forma como o Steve Ditko desenha as mãos do Peter meio amarelada, pra mostrar essa energia toda que ele tá sentindo. E, inclusive, o Sam Raimi adaptou isso de forma quase que perfeita. Tá vendo? Eu não fico só criticando o Sam Raimi, ele fez muita coisa boa, inclusive ele tem mais acerto do que erro, mas ele também teve uns erros aí. Outra coisa que eu acho muito interessante é o último painel, porque a silhueta do Peter perto da teia gigante parece quase que uma representação visual da transformação dele. O garoto tímido e invisível da escola agora tá literalmente entrando em uma outra identidade, como se o Peter estivesse sendo engolido pelo Homem-Aranha, assim como na primeira página. E é muito legal também como essa HQ termina essa sequência sem grandiosidade exagerada. Não parece tipo, o nascimento de um salvador, o nascimento de um herói. Pra mim soa bem mais como a vida de um adolescente que mudou completamente. E logo em seguida, na próxima cena, já damos de cara com um pouco da carreira do Peter como lutador de luta livre. E essa parte deixa muito claro como o Peter sempre quis reconhecimento. Olha a reação dele quando vence, ele se empolga, provoca, faz graça. Pela primeira vez na vida dele, ele tá no controle da situação. E isso sobe pra cabeça dele muito rápido. Outra coisa que eu acho legal é que a HQ não condena o Peter por isso. Porque, sinceramente, depois de uma vida inteira sendo ignorado, é até compreensível que ele fique deslumbrado. Pô, já tem gente que fica deslumbrado sem esses fatores na vida real. Imagina alguém que foi ignorado a vida inteira. E isso torna o personagem muito humano, adiciona camadas nele. E ele também é contratado por um produtor de TV para espetáculos. E isso faz bastante sentido. Acho bem zoado, como no filme do Tobey, por exemplo. Ele faz uma porrada de coisa incrível, solta teia, gruda na parede, no teto e tal. E não tem uma pessoa para se interessar em fazer dinheiro com isso. Eis que a página vira e somos apresentados ao Peter criando as suas coisas. Mas eu acho melhor deixar a cena tocar. Ele ainda não viu nada. Se gostou tanto assim da máscara, quero ver só quando ele vê o uniforme aracnídeo completo. Oi, Tia May. Você parece cansado, Peter. Por isso te trouxe um lanchinho. Lanchinho? Eles nem desconfiam. Toda aranha precisa de teia. Esse aparelho deve resolver o problema. Vou colocar um em cada braço e eles vão disparar com um toque do meu dedo. Bom, preciso de um nome. Acho que o Homem-Aranha parece perfeito, né? Sou suspeito de falar, mas o uniforme ficou legal. É engraçado como eles riram tanto de mim por ser estudioso, mas só mesmo um gênio pra criar algo assim, né? Com um pouco de resina na fórmula, ela fica forte bastante pra suportar até mesmo o meu peso. E também dá pra usar meu uniforme por baixo das roupas sem ninguém ver. Se prepara aí, mundo. O Homem-Aranha vem aí. Cara, eu genuinamente adoro quando mostro o Peter fazendo seu próprio equipamento. Aprenda, Tom Holland. Tudo vem da própria inteligência dele. Apesar de ser estranho ele só aprender a costurar um traje perfeito e dane-se, algo que é bem mais justificado no Ultimate, mas ok. Inclusive, que traje, né, meus amigos? Esse traje envelheceu tão bem que até hoje os fãs não aceitaram grandes mudanças nele. Ditko certamente devia estar muito inspirado quando criou ele. Inclusive, também eu acho muito legal como a HQ faz questão de mostrar que os lançadores de teia foram criados pelo próprio Peter. E algo mais legal ainda. Quando o Peter Ultimate cria os lançadores, ele pula de alegria, fica mal feliz, etc. Aqui parece que é mais uma terça-feira comum, e isso deixa ainda mais claro a superioridade do Peter Meio-Meio em relação às outras versões dele. Eles riram tanto de mim por ser estudioso, mas só mesmo um gênio pode criar algo assim. Isso aqui é obviamente Stan Lee verbalizando para os nerds da época que eles eram especiais. Tanto que isso foi o principal motivo pela qual o lançador de teia foi uma criação do Peter e não parte dos poderes. A última fala também resume perfeitamente o estado mental do Peter nessa fase. Se prepara, mundo, aí vem um Homem-Aranha. Porque, pelo menos pra mim, né, não sei pra você, isso não soa como, vou ir ali salvar o mundo. Soa como, agora vocês vão finalmente olhar pra mim.
mostrando bem mais desse, entre aspas, egoísmo do Peter nessa época. Na próxima cena já batemos de frente com o Peter fazendo sua fama, e quando eu digo fama, é fama mesmo, tá? A ponto de ter teatros lotados, ser premiado e até mesmo quase ganhar uma série de TV. E ao virar da página... Pare, ladrão! Pega, ladrão! Se chegar no elevador, ele escapa! Consegui! Qual o seu problema, moço? Tudo que você precisava fazer era segurar ele por alguns segundos. Sinto muito, velhinho, mas esse é seu trabalho, não o meu. Tô por aqui de me preocupar com todo mundo. Agora eu só cuido da minha vida mesmo. Eu devia autuar você. Ah, dá um tempo, cara. Tenho mais o que fazer. Eu honestamente acho incrível o motivo que levou o Peter a fazer tudo isso. Diferente dos filmes e das animações, onde era por vingança pessoal, aqui ele simplesmente não para o ladrão porque ele não se importa. Ele simplesmente não liga e, infelizmente, eu não lembro de nenhuma adaptação que adaptaram fielmente dessa forma. E isso pode parecer pequeno, mas pra mim é um erro enorme, porque isso tira muito o peso da narrativa psicológica do personagem. Outra coisa que pra mim estabelece muito bem a psicologia do Peter é a forma que ele se refere às pessoas gentis com ele e como ele se refere ao resto do mundo. Eis que viramos uma página, uma viatura de polícia em frente de casa. O que aconteceu? Sinto muito, filho. Seu tio foi baleado. Assassinado. Tio Ben morto? Não pode ser. Quem fez isso? Quem atirou nele? Um ladrão. Seu tio surpreendeu e ele atirou. Mas não se preocupe, garoto. Nós encurralamos no antigo depósito Arcme, nas docas. Nós vamos pegá-lo. Sua tia está na casa ao lado. Os vizinhos estão cuidando dela. Espera aí. Preciso ir. Vou pegar esse canalha. Eu conheço o depósito Arcme. Tá abandonado há anos. A escuridão pode ajudar o assassino a se defender da polícia, mas não do Homem-Aranha. O depósito fica do outro lado da cidade, mas chegarei lá bem rápido. Só preciso segurar os tiras até a lua ficar encoberta. Aí aproveita a escuridão pra fugir. Você não vai fugir de novo, assassino! Ah, que diabo? Surpresa em me ver? Você ainda vai ter muitas surpresas. Preciso sair daqui, me esconder. Devo estar vendo coisas. Você não tem onde se esconder de mim, maldito! Esse rosto... Não pode ser. É o ladrão que passou correndo por mim, aquele que eu não detive quando tive a chance. Detesto ter de fazer isso, mas precisamos invadir. Não quero correr o risco dele fugir na escuridão. Capitão, olhe! É ele? É tudo culpa minha. Eu não quis deter o canalha quando pude. E agora o tio Ben tá morto. Arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio. Finalmente ciente de que, neste mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E assim nasce uma nova lenda. Mais um nome que vem se unir ao mais emocionante reino desse mundo. O reino da fantasia. Agora vocês conseguem entender porque essa é a minha origem de um super-herói ou personagem geral favorita? Porque isso é diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu sinceramente não tenho ideia, assim, algumas HQs atrás, seja lá na DC nos anos 40 ou no Quarteto Fantástico nos anos 60, coisa do tipo, tinha todo esse peso na origem, de ser um negócio totalmente tipo, envolvendo culpa e tal. Eu acredito que não, e isso pra mim, cara, é tão legal porque é tão inovador e ao mesmo tempo tipo, eu consigo totalmente, se eu forçar na minha cabeça, olha, beleza, existem super-heróis, existem superpoderes, coisas do tipo, isso pode existir. Eu consigo imaginar totalmente a história do Homem-Aranha funcionando, acontecendo. E isso é o mais legal pra mim. É honestamente a melhor origem que eu já vi na minha vida. E olha que tem várias outras origens de super-heróis que eu acho foda. Como por exemplo a do Wolverine. Todo aquele negócio da arma X e tal. Várias origens super criativas. E essa aqui pra mim é a que mais se sobressai, na minha opinião. Apesar das outras claramente ter o seu valor. Uma curiosidade que a galera do grande público provavelmente não sabe é que originalmente não era o tio Ben quem falava a famosa frase. Era apenas o narrador exemplificando o aprendizado do Peter. E isso é um acerto enorme do Sam Raimi, que ele juntou o útil ao agradável e tal. Esse é facilmente, no meu conhecimento dos retcons, né, do Homem-Aranha, facilmente o meu favorito ou um dos meus favoritos. E lembram que eu falei que o Stan Lee já esperava esse sucesso todo vindo do personagem? Essa teoria fica ainda mais forte no último quadro. Cara, eu imagino a cara do Martin quando viu o sucesso que o Homem-Aranha fez. E bom, galera, esse vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o atraso, porque esse vídeo de fato foi mais
complicado de fazer do que os outros, né? Porque tem vômito, o roteiro foi mais trabalhado. A edição também foi um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu coloco uma gameplay no fundo. Mas, sinceramente, eu espero que vocês tenham se sentido compensados pela demora. Eu fiz com muito carinho. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha se puder. Obrigado por me ouvir até aqui. Falou!